Então, Sueli, estou muito feliz de estar aqui com você, falando desse livro que marcou muito, né? Do ano passado para cá, a gente está lendo ele incansavelmente e inspirando muitas coisas. Acho que é um livro extremamente necessário. Queria te agradecer por esse livro. Eu ouvi de vários alunos, de vários orientandos, de pessoas que eu encontrei, acho que da importância do livro. Primeiro, acho que a importância que você tem escrito esse livro, né? Acho que ele tem o traço de uma trajetória, de uma experiência. Queria que você falasse um pouco disso. Acho que tinha que ser uma mulher a escrever esse livro. Queria que você comentasse também isso. No meu entender, ele tem uma função pedagógica enorme. Ouvi muito isso como retorno, lendo também a quantidade de ferramentas que ele entrega generosamente para que a gente entenda esse tempo, para que a gente possa, de alguma maneira, mais do que entender, se mover neste tempo. E acho que ele tem uma função clínica, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque lendo esse teu livro, eu fiquei tocada pelos momentos em que eu vi em que você, sobre você, também fazia essa observação constante que você diz, né, própria aos movimentos micropolíticos. Então, essa é um pouco a primeira questão que eu queria te colocar. Bom, eu queria te agradecer porque o modo como eu concebo a escrita, não só eu, né, mas estou dizendo como é para mim, né, e a escrita teórica, né, é você tentar encontrar, primeiro você tentar ouvir o efeito das forças do presente no teu corpo, né, e você fazer um esforço enorme para interpretar essas forças, buscando as causas dela, da onde está vindo esse estado que aquilo promove no teu corpo, né? Porque a nossa tendência na cultura moderna ocidental, e para chamar ela mais precisamente, colonial, racializante, capitalista, antropofalo, ego, logocêntrica, né? Todas essas palavras, né? A base dela é aquilo que Freud chamou de neurose, só que o Freud não tinha noção que quando ele estava pensando na neurose, ele estava pensando o modo dominante do funcionamento da subjetividade na nossa cultura, né? E um regime, ele não é uma abstração, nem capitalismo, nem regime nenhum é uma abstração, ele é um modo de existência. Assim, um modo de vida que dá uma consistência existencial para um regime, que é como se fosse a carne do regime, né? A vida do regime, né? E cada regime tem um modo de existência específico, a gente sabe disso, né? Mas, sobretudo, o que distingue um modo de existência de outro, de um ponto de vista clínico-político, já que você falou em clínica, né? É o lugar que tem algo que faz parte da experiência de todo mundo, em qualquer cultura, que é que a nossa experiência subjetiva, ao mesmo tempo, ela é vivida naquilo que a gente chama de sujeito, ela é vivida através do repertório cultural, sociocultural que a gente tem, que a gente usa esse repertório para estar projetando as representações que a gente tem naquilo que a gente vê, que a gente ouve, para poder se situar e viver socialmente. Mas tem uma outra experiência, que é a nossa experiência como vivo, como ser vivo, entre tantos outros que compõem a biosfera, como as baratas, as palmeiras, né? E não tem uma hierarquia entre eles, tem especificidades, né? E essa outra, enquanto vivente, a gente também experimenta isso, porque você está viva. Enquanto você está vivo, você experimenta. E o que você experimenta? Você experimenta o mundo não na forma que ele está constituído, mas no tipo de vida que está se processando ali. Que forças vitais estão ali. E essas forças produzem efeitos no nosso corpo. Né? E isso é um modo de conhecimento que é tentar dar conta desses efeitos. E esses efeitos é como uma fecundação. A gente é fecundado pela presença viva do outro, não só humano, né? Então, essa experiência, como ela produz uma espécie de embrião, né? Porque esse efeito do outro no teu corpo, ele cria um estado que é muito distinto da tua maneira de ver e de sentir que você está habituado. E que está organizada naquela forma que você está habituado, a forma de si mesmo, a forma do mundo, a forma das relações, né? E quando isso acontece, é como se tivesse, quando você está habitado por essa outra maneira de ver e sentir, mas que não tem palavra, não tem imagem, não tem gesto, mas é real. Aliás, a gente poderia dizer que é isso que é o real. E o outro a gente pode chamar de realidade, né? Isso fica
como uma espécie de nó na garganta, né? A garganta é o ninho das palavras, fica como um nó na garganta, te azucrinando, te obrigando a fazer um movimento para que aquilo ganhe um corpo, para que aquilo possa nascer. É como se fossem embriões de futuro, ou da gente mesmo e do mundo, ou embriões de mundo, né? E isso nos coloca numa sensação estranha, porque coloca em xeque o que você está acostumado a ter como referência. E essa sensação, ela é muito fundamental, porque essa sensação, ela funciona como um alarme vital. Essa sensação, você está meio esquisita, você está meio esquisita. Isso não tem nada a ver com angústia, não tem a ver com doença, você está esquisita, mas está esquisita porque o vivo fica esquisito quando ele já tem que, quando a vida está pedindo para você fazer um movimento para transformar o modo como ela está encarnada ali, né? E o modo como o desejo vai responder a isso é que vai distinguir nas várias culturas que tipo de política que predomina, mas a gente chama de micropolítica, porque é a política do desejo que vai ser responsável por um certo modo de existência. Então, assim, na nossa cultura moderna, ocidental, branca, europeia, capitalista, racializante, colonial, o que caracteriza ela é que a gente está completamente cindido dessa experiência, como se ela não existisse. E a gente só seguia pelo nosso repertório cultural. Você poderia dizer, bom, tudo bem. Não, não é tudo bem. Por que não é tudo bem? Não é tudo bem porque na hora que o desejo vai sair para agir, que a vida começa a se movimentar para aquilo poder germinar, aquele futuro poder se colocar ali, né? Nascer ali, né? Na hora que isso vai acontecer, ao invés disso ir para esse caminho, como eu estou completamente só reduzida a minha experiência de sujeito com o meu repertório cultural, eu começo a interpretar esse esquisito, estou esquisita. Eu começo a interpretar esse estou esquisita como se fosse uma coisa muito ruim. Muito ruim por quê? Porque se eu só tenho como referência o modo como as coisas estão organizadas no presente, a imagem que eu tenho de mim... Ter outro jeito... Aí eu me sinto assim, nossa, o mundo está acabando. Só, o que eu não posso entender é que não é o mundo que está acabando, é este mundo que eu tenho que ajudar. Ele está agonizando, eu tenho que ajudar ele a morrer, e tem que ajudar essa germinação a se fazer, né? Só que isso se torna mais grave ainda no capitalismo, porque esse é o modo dominante como isso funciona no capitalismo, se torna mais grave, né? Porque na medida que a pulsão vital começa a se mover e o desejo vai agir, como ele vai agir para só reajustar as coisas como elas já estavam, é nesse momento que o que seria um processo de criação de um futuro se reduz só à criatividade. A criatividade é uma competência que a gente precisa para poder criar, mas ela não garante nada. E a criatividade vai ser usada para acumulação de capital, ou para criar mundos que permitem investimento de capital, ou para o consumo. Então, é a própria vida que é cafetinada, como eu falo, abusada para produzir capital. Então, assim, a gente está habituado a pensar que a política na nossa tradição, a política resistir politicamente é o que a esquerda faz em seus vários matizes, que é lutar por uma distribuição mais igualitária de direitos. Mas essa dimensão, ela também é política. Totalmente. Porque se a gente não interfere nessa dimensão, as coisas não saem do lugar. Mesmo que a gente consiga obter, que é o mínimo que a gente pode desejar, uma maior igualdade de direitos.